Domingo, 14 horas. Decidi fazer uma visita surpresa para minha filha Clara. Não imaginava que encontraria marcas roxas no braço dela e um genro que não conseguia me olhar nos olhos. 23 anos criando ela sozinho depois que a Márcia morreu. E agora eu estava vendo sinais que todo pai teme descobrir. Hematomas que ela tentava esconder com a manga da blusa. Mauro, meu genro, tremia as mãos quando me cumprimentou. Suava frio numa tarde de inverno. E Clara, minha menina, inventava desculpas que não colavam. O que eu fiz a partir daquela tarde mudaria nossas vidas para sempre. Porque um pai que ama não fica de braços cruzados quando vê sinais de que sua filha está sofrendo. Durante 3 meses, montei um plano silencioso. Coletei evidências, busquei ajuda legal, preparei cada detalhe. Até o dia em que Mauro tentou impedir Clara de sair de casa e encontrou um pai que estava pronto para a guerra. Esta é a história de como um homem de 58 anos enfrentou o demônio que machucava sua filha e provou que amor de pai não tem limites. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era domingo, 14 horas e 15 minutos quando estacionei minha Hilux em frente à casa da Clara. São Bernardo do Campo estava nublado, com aquele frio típico de julho que faz a gente querer ficar debaixo do cobertor tomando café. Mas eu tinha decidido fazer uma visita surpresa para minha filha. 23 anos criando ela sozinho, depois que a Márcia morreu de câncer. 23 anos sendo pai e mãe ao mesmo tempo, trabalhando dupla jornada na metalúrgica para dar conta das contas. Clara sempre foi minha razão de viver, minha luz no fim do túnel quando tudo parecia escuro demais. Ela se casou há 2 anos com o Mauro, empresário, dono de uma loja de móveis no centro da cidade. Carro do ano, roupa cara, jeito de quem tem dinheiro. Mas desde o começo, alguma coisa nele me incomodava. Talvez fosse a forma como falava com a Clara, sempre meio ríspido. Ou como ele mudava de assunto quando eu perguntava sobre o trabalho dele. Toquei a campainha e esperei. Clara abriu a porta usando uma blusa de manga comprida, mesmo no calor abafado da casa. Sorriu, mas não chegou até os olhos. Oi, pai, que surpresa! Ela me abraçou, mas foi um abraço rápido, meio forçado. Oi, minha filha. Estava passando aqui perto e resolvi dar um alô. Posso entrar? Ela hesitou por um segundo antes de abrir completamente a porta. Claro, pai. Entra. A casa estava arrumada demais, como se alguém tivesse corrido para organizar tudo antes da minha chegada. O cheiro de produtos de limpeza ainda pairava no ar. Clara me conduziu até a sala onde Mauro estava sentado no sofá assistindo televisão. Ele levantou quando me viu, mas não veio me cumprimentar de imediato. Ficou parado ali, como se estivesse decidindo o que fazer. E aí, Mauro? Estendi a mão. Oi, seu Roberto. Ele veio apertar minha mão, mas a dele estava suando. E ele não olhou diretamente nos meus olhos, desviava o olhar para o lado. Vocês almoçaram? Posso esquentar alguma coisa para o senhor, pai? Clara já estava se dirigindo para a cozinha. Não precisa se preocupar, filha. Vim só para bater um papo mesmo. Foi quando ela estendeu o braço para pegar minha jaqueta que eu vi. Uma mancha arroxeada no punho, parcialmente escondida pela manga da blusa. Meu estômago gelou. Clara. Minha voz saiu mais séria do que eu pretendia. Que marca é essa no seu braço? Ela puxou a manga rapidamente, cobrindo o hematoma. Que marca, pai? Não tem nada. Filha, eu vi. Levanta a manga. Pai, não é nada. Eu escorreguei no banheiro ontem. Bati o braço na quina da pia. Olhei para o Mauro. Ele estava pálido, mexendo nas unhas, claramente nervoso. Quando nossos olhos se encontraram por um segundo, ele desviou o olhar imediatamente. Escorregou no banheiro? Repeti observando a reação de ambos. É, pai, besteira minha. O piso estava molhado depois do banho. Clara estava mentindo. Eu conhecia minha filha melhor que ninguém. Desde pequena, quando mentia, ela falava rápido demais e não parava de mexer no cabelo. Exatamente como estava fazendo agora. Mauro, você viu quando ela escorregou? Perguntei diretamente para ele. Ele engoliu seco antes de responder. Eu estava no trabalho, ela me contou depois.
No sábado à noite você estava trabalhando? É. Tinha uns documentos para revisar. Mais mentiras. A loja dele não funcionava aos sábados à tarde. Eu sabia disso porque já tinha passado lá algumas vezes. Clara percebeu a tensão no ar e tentou mudar de assunto. Pai, quer um café? Acabei de fazer. Quero sim, filha. Ela foi para a cozinha, deixando eu e Mauro sozinhos na sala. Ele voltou a se sentar no sofá, fingindo assistir televisão, mas eu via que estava inquieto. Continuava evitando meu olhar. Sentei na poltrona em frente a ele. Mauro, como vão as coisas no trabalho? Bem, corridas, né? Você sabe como é. Sei. E em casa? Como vocês estão? Ele demorou para responder. Bem também. Normal. Normal. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. O que era normal para eles? Um hematoma no braço era normal? Clara voltou com o café, ainda de manga comprida. Notei que ela estava mais magra do que da última vez que a tinha visto. Havia quase um mês. Os olhos dela pareciam cansados, sem brilho. Como está o apetite, filha? Você emagreceu. Estou fazendo dieta, pai. Nada demais. Ficamos conversando por mais 1 hora, mas a conversa estava forçada. Clara respondia tudo de forma breve. E Mauro praticamente não falou mais nada. Ele continuava nervoso, olhando constantemente para o relógio. Quando me levantei para ir embora, Clara me acompanhou até a porta. No momento em que eu estava saindo, ela segurou meu braço. Pai. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Que foi, minha filha? Ela olhou para trás, verificando se Mauro estava por perto, e depois olhou de volta para mim. Por um segundo vi nos olhos dela a mesma expressão que tinha quando era criança, e queria me contar alguma coisa, mas não sabia como. Nada. É bom ter você por perto, pai. Algo naquele nada me disse que havia muita coisa que ela queria falar. Abracei minha filha, sentindo como ela estava tensa, como se estivesse sempre alerta. Clara, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo. Ela assentiu, mas não disse nada. Se você precisar de mim é só ligar, não importa a hora. Eu sei, pai, obrigada. Voltei para casa com um peso no peito que não conseguia explicar. O trânsito da Anchieta estava carregado, mas eu nem ligava. Minha cabeça estava focada naquele hematoma, na forma como Clara tinha puxado a manga, na nervosismo do Mauro. Chegando em casa, liguei o computador e pesquisei sobre sinais de violência doméstica. O que li me deixou ainda mais preocupado. Hematomas em lugares que podem ser cobertos pela roupa. Emagrecimento. Isolamento da família. Parceiro controlador que evita contato visual com familiares. Todos os sinais estavam lá. Peguei meu celular e liguei para a Clara. Tocou várias vezes antes dela atender. Oi, pai. Oi, filha. Esqueci de perguntar como foi sua semana. Normal, pai. Por quê? Nada. Só queria saber. Vocês têm algum compromisso amanhã à noite? Pensei em chamar vocês para jantar aqui em casa. Houve uma pausa. Amanhã não vai dar, pai. Mauro tem um compromisso de trabalho. E você? Pode vir sozinha. Não dá. Tenho que ficar aqui. Tem que ficar. Não queria ficar. Tinha que ficar. Na segunda-feira não consegui me concentrar no trabalho. Era supervisor de produção na metalúrgica há 15 anos. Conhecia cada máquina, cada processo, cada funcionário. Mas naquele dia, minha cabeça estava longe dali. Durante o almoço, liguei para minha comadre Sônia. Ela era assistente social há 20 anos. Trabalha no Centro de Referência da Mulher em São Caetano. Se alguém podia me ajudar a entender o que estava acontecendo, era ela. Roberto, que surpresa. Tudo bem? Sônia, preciso conversar com você. É sobre a Clara. A Clara, aconteceu alguma coisa? Posso passar aí hoje à tarde? Preciso de uma orientação. Claro, venha por volta das 15 horas. Vou estar livre. Saí do trabalho mais cedo e fui direto para São Caetano. O centro de referência ficava numa casa adaptada, com uma fachada discreta. Sônia me recebeu numa salinha simples, com uma mesa, 2 cadeiras e alguns cartazes sobre direitos da mulher nas paredes. Contei tudo. O hematoma, o nervosismo do Mauro,
as desculpas da Clara, a forma como ela estava magra e tensa. Sônia me escutou sem interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Roberto, tudo o que você está me contando são sinais clássicos de violência doméstica. O hematoma escondido, o isolamento da família, o parceiro que evita contato visual. Infelizmente, eu vejo isso todos os dias. Meu mundo desabou. Saber que eu estava certo não trouxe alívio nenhum. Só confirmou meu pior pesadelo. O que eu faço, Sônia? Como eu ajudo minha filha? Primeiro, Roberto, você não pode confrontar o agressor diretamente. Isso pode piorar a situação para a Clara. Segundo, ela precisa reconhecer que está em uma relação abusiva e querer ajuda. Mas ela está mentindo para mim. Inventou aquela história de ter escorregado. É normal. As vítimas muitas vezes protegem o agressor, seja por medo, vergonha ou porque ainda acreditam que ele pode mudar. Sônia me explicou sobre o ciclo da violência, a fase da tensão, a explosão violenta, a reconciliação com promessas de mudança, e depois tudo recomeça, geralmente pior. O que eu posso fazer para tirar minha filha dessa situação? Primeiro, mantenha o diálogo. Deixe claro que você está disponível, sem julgamentos. Segundo, documente tudo o que você observar. Terceiro, quando ela estiver pronta para sair, você precisa ter um plano de segurança. Sônia me deu alguns folhetos e o número de telefone de uma advogada especializada em violência doméstica. Roberto, isso não vai ser fácil nem rápido, mas você está fazendo a coisa certa. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com um caderno e comecei a anotar tudo o que havia observado na visita de domingo. Data, horário, o que vi, as reações de cada um. Sônia havia sido clara. Documentação era fundamental. Liguei para a Clara por volta das 20 horas. Oi, pai. Oi, minha filha. Como foi o dia? Tranquilo. Fiquei em casa mesmo. Você não está trabalhando mais? Clara era formada em administração e trabalhava numa empresa de logística. Estou meio afastada. Mauro acha melhor eu ficar em casa por enquanto. Mais um sinal. Isolamento do trabalho, dependência financeira. Clara, você gostava de trabalhar. Gosto, pai, mas é melhor assim por enquanto. Por quê? Aconteceu alguma coisa na empresa? Não, pai. É só que é melhor assim. Ela não conseguia explicar. Ou não podia. Filha, estou com saudade. Que tal você vir almoçar aqui em casa no sábado? Faço aquela lasanha que você adorava. Sábado. Deixa eu ver se posso. Claro que pode. É só você. Um almoço de pai e filha. Vou tentar, pai. Tentativa. Não era mais uma certeza. Minha filha tinha que pedir permissão para almoçar com o próprio pai. Na terça-feira, passei em frente à casa deles 2 vezes. Uma de manhã, indo para o trabalho, e outra à noite, voltando. A casa estava sempre com as cortinas fechadas. Na quarta-feira, liguei para a advogada que a Sônia havia recomendado, doutora Fernanda Oliveira. Marquei uma consulta para sexta-feira. O escritório dela ficava no centro de Santo André, numa sala pequena, mas organizada. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos, óculos de grau e um jeito direto de falar. Senhor Roberto, a Sônia me explicou um pouco da situação. O senhor pode me contar com detalhes? Repeti toda a história mostrando as anotações que havia feito no caderno. O senhor fez certo em documentar tudo, mas preciso ser direta. Enquanto sua filha não fizer uma denúncia formal ou não pedir uma medida protetiva, não há muito que possamos fazer legalmente. Então eu tenho que ficar esperando ela apanhar mais? Não é isso. O que o senhor pode fazer é se preparar para quando ela decidir sair. Vou explicar quais são os direitos dela, que tipo de proteção legal existe, como funciona o processo. Doutora Fernanda me explicou sobre a Lei Maria da Penha, sobre medidas protetivas de urgência, sobre como funciona uma denúncia de violência doméstica. Se sua filha decidir sair de casa, ela pode pedir uma medida protetiva. Isso obriga o agressor a manter distância, não frequentar determinados lugares, às vezes até mesmo sair de casa. E se ele não respeitar?
Aí é crime de desobediência, e ele pode ser preso. Ela me deu uma lista de documentos que seria importante Clara ter em mão se decidisse sair. RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, fotos dos hematomas se houver. Senhor Roberto, uma pergunta delicada. O senhor acredita que sua filha esteja em risco de vida? A pergunta me gelou. Eu não sei, espero que não, porque se estivermos falando de risco de feminicídio, a estratégia muda. A prioridade passa a ser tirar ela de lá o mais rápido possível. Feminicídio. A palavra ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Na quinta-feira, Clara não atendeu minhas ligações. Liguei 3 vezes durante o dia, sempre caía na caixa postal. À noite tentei novamente. Oi, pai. A voz dela estava diferente, mais baixa. Clara, tentei ligar para você hoje mais cedo. Eu. Estava ocupada. Com o quê? Coisas de casa, pai. Filha, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, pai. Só um pouco cansada. E o Mauro? O Mauro está bem também. Sempre as mesmas respostas vagas. Tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo. Como se ela estivesse lendo de um roteiro. Clara, sobre o almoço de sábado. Pai, não vai dar. Mauro marcou um compromisso. Mas o compromisso é seu e dele. Você não pode vir sozinha. Não posso deixar ele sozinho, pai. Não posso deixar ele sozinho. Como se fosse obrigação dela estar sempre disponível para ele. Tudo bem, filha. Fica para outra vez, então. Obrigada por entender, pai. Depois que desliguei, fiquei pensando na mudança no tom de voz dela. Clara sempre foi comunicativa, falante. A garota que estava falando comigo no telefone parecia uma versão apagada da minha filha. No sábado de manhã, resolvi passar na casa deles novamente. Dessa vez não era visita surpresa. Liguei antes. Clara, estou passando aí para deixar umas frutas que comprei na feira. Sua mãe adorava essa manga, lembrei de você. Pai, agora não é uma boa hora. Filha, é só deixar as frutas. Não preciso nem entrar. Houve uma pausa. Ouvi vozes no fundo como se ela estivesse falando com alguém de mão no telefone. Tá bom, pai. Mas só rapidinho. Quando cheguei lá, Clara abriu apenas uma fresta da porta. Estava usando um suéter grosso, mesmo com o sol forte da manhã. Obrigada pelas frutas, pai. Ela estendeu a mão para pegar a sacola, mas a manga do suéter subiu um pouco. Vi outra marca, dessa vez no punho, mais escura que a anterior. Clara, minha voz saiu firme. Levanta a manga desse suéter. Pai, por favor, levanta a manga, agora. Ela olhou para trás, nervosa, e depois voltou os olhos para mim. Lentamente puxou a manga para cima. Além do hematoma no punho, tinha uma marca vermelha no antebraço como se fosse de dedos apertando. Meu sangue ferveu. Quem foi que fez isso em você? Minha voz estava tremendo, não de medo, mas de raiva. Pai, não é o que você está pensando. Não é o quê? Não é o Mauro te batendo? Pai, você não entende. Foi um mal-entendido. Ele estava nervoso com umas contas e eu... E você o quê? Mereceu apanhar? Clara começou a chorar. Pai, por favor, não fala assim. Ele não é um monstro. Ele me ama. Amor não deixa marca, Clara. Amor não machuca. Você não conhece ele como eu conheço. Ele está passando por uma fase difícil no trabalho. Está estressado. Todas as desculpas clássicas que a Sônia havia me explicado. O agressor estava sempre estressado, sempre passando por problemas. E a culpa nunca era dele. Clara, escuta o que você está falando. Você está inventando desculpas para um homem que está te machucando. Ele prometeu que não vai acontecer mais. E você acredita? Ela não respondeu. Filha, você precisa sair dessa casa. Eu não posso, pai, eu amo ele. Você ama alguém que te bate? Ele não me bate. Foi só dessa vez. E da outra vez. Mas ele sempre se arrepende depois. Ele chora, pede desculpa. O ciclo da violência que a Sônia havia explicado. Agressão, arrependimento, promessas, lua de mel. E depois tudo de novo, só que pior. Clara, vem para casa comigo, agora. Pai, eu não posso abandonar meu marido. Você não está abandonando ninguém. Você está se salvando.
Nesse momento, ouvi passos dentro da casa. Mauro apareceu atrás da Clara. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, mas o tom não era de preocupação. Era de ameaça. Você. Eu apontei o dedo para ele. Você encosta a mão na minha filha de novo e vai ter que conversar comigo. Seu Roberto, acho melhor o senhor não se meter em assuntos que não são da sua conta. Não são da minha conta. Ela é minha filha. Ela é minha esposa. Esposa, não propriedade. Clara estava no meio de nós dois, chorando. Pai, por favor, vá embora, está tudo bem. Olhei para minha filha, depois para o cara que estava machucando ela, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Clara, você tem 48 horas para ligar para mim. Se você não ligar, eu volto aqui. E da próxima vez, não venho sozinho. Saí dali direto para a delegacia da mulher em São Bernardo. Mesmo sabendo que Clara não havia feito denúncia formal, eu precisava registrar o que tinha visto. A delegada que me atendeu foi a doutora Patrícia Santos, uma mulher experiente que me escutou com atenção. Senhor Roberto, infelizmente não posso mandar uma viatura até lá, baseado apenas no seu relato. Mas vou abrir um registro de ocorrência informativo. Se sua filha quiser fazer uma denúncia formal depois, isso vai ajudar a comprovar que a violência não começou agora. E se ele matar minha filha enquanto a gente fica esperando ela ter coragem de denunciar? Senhor, eu entendo sua revolta, mas a lei é clara. A vítima precisa formalizar a denúncia. O que o senhor pode fazer é continuar documentando tudo e tentar convencer sua filha a procurar ajuda. Ela me deu um cartão com o número da Central de Atendimento à Mulher, 180. Sua filha pode ligar aqui a qualquer hora, qualquer dia. É sigiloso e gratuito. Voltei para casa completamente frustrado. Como pode existir uma lei para proteger as mulheres se elas mesmas não podem ou não conseguem usá-la? Liguei para a Sônia e contei o que havia acontecido. Roberto, você fez certo em ir à delegacia. Esse registro vai ser importante depois. Agora, sobre a ultimação que você deu, talvez não tenha sido a melhor estratégia. Por quê? Porque agora ele sabe que você suspeita. Pode ser que ele proíba ela de ter contato com você, ou até mesmo que ele fique mais violento. Meu coração gelou. Você acha que eu coloquei minha filha em mais perigo? Não necessariamente. Mas agora vocês precisam agir rápido. Se ela ligar pedindo ajuda, você precisa estar preparado. Passei o domingo organizando tudo. Limpei o quarto de hóspedes que havia virado depósito. Comprei roupas femininas básicas, produtos de higiene, remédios de primeiro socorro. Se Clara decidisse sair de casa, eu queria que ela tivesse tudo o que precisasse. Segunda-feira passou em branco. Clara não ligou. Terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira à noite, meu telefone tocou, era Clara. Pai. A voz dela estava engasgada de choro. Clara, filha, onde você está? Estou em casa, mas... Pai, ele descobriu que você veio aqui no sábado. Ele está muito bravo. O que ele fez com você? Ele disse que não posso mais falar com você. Que você está tentando destruir nosso casamento. Clara, escuta. Sai daí agora. Pega tuas coisas e vem pra cá. Eu não posso, pai. Ele está aqui do lado. Ele disse que se eu tentar sair, ele... A ligação caiu. Liguei de volta imediatamente. O telefone chamou. Ninguém atendeu. Às 3 da manhã eu estava acordado, caminhando pela casa. Havia ligado para Clara mais 20 vezes. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Ou o telefone estava desligado, ou Mauro tinha tirado dela. Às 7 da manhã, não aguentei mais. Me arrumei e fui para a casa deles. Precisava ver se minha filha estava bem. Toquei a campainha várias vezes. Ninguém atendeu. O carro do Mauro não estava na garagem. Resolvi dar uma volta no quarteirão para ver se alguém estava em casa. Quando passei pela segunda vez, vi uma vizinha regando as plantas no jardim. Bom dia, cumprimentei. Bom dia. Desculpe incomodar, sou o pai da Clara, ali da casa número 15. A senhora sabe se eles estão em casa? Tentei tocar a campainha. A mulher olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. O senhor é o pai da Clara mesmo? Sou, por quê? Ela se aproximou da cerca.
Olha, eu não gosto de me meter na vida dos outros, mas ontem à noite teve uma discussão muito feia lá. Meu coração disparou. Que tipo de discussão? O homem gritando muito, ela chorando. Depois ficou tudo quieto de repente, sabe? A senhora viu se eles saíram hoje? Vi ele sair cedo, sozinho. Ela não vi. Obrigado, senhora. Voltei para o carro e liguei para a doutora Patrícia na delegacia da mulher. Doutora, é Roberto Santos. Estive aí na segunda registrando o caso da minha filha. Ela ligou ontem à noite pedindo ajuda e a ligação caiu. Hoje ela não atende o telefone e o vizinho disse que houve uma briga feia na casa ontem. Senhor Roberto, posso mandar uma viatura até lá para verificar se está tudo bem. Mas será apenas uma verificação de bem-estar, entende? Pode ser qualquer coisa. Só preciso saber se minha filha está viva. 1 hora depois, eu estava na frente da casa esperando a viatura chegar. Quando os policiais tocaram a campainha, Clara apareceu na janela. Ela acenou que estava tudo bem, mas eu consegui ver que ela estava com óculos escuros dentro de casa. O policial veio conversar comigo. Senhor, sua filha disse que está tudo bem. Não posso obrigá-la a abrir a porta. Ela estava com óculos escuros dentro de casa. Vi. Mas ela disse que estava com dor de cabeça. Sargento, minha filha está apanhando do marido. Eu sei que vocês não podem fazer nada se ela não denunciar. Mas pelo amor de Deus, não podem pelo menos conversar com ela? O policial pensou um momento. Posso tentar, mas se ela disser que não quer conversar, não posso insistir. Ele voltou até a porta. Conversaram alguns minutos. Clara balançou a cabeça que não várias vezes. O policial voltou. Senhor, ela não quer conversar. Disse que está tudo bem e que o senhor está preocupado sem motivo. Fiquei ali parado, vendo a viatura ir embora. Minha filha estava a 20 metros de distância, atrás daquela porta, possivelmente machucada, e eu não podia fazer nada. Naquela tarde, voltei ao escritório da doutora Fernanda. Contei sobre a ligação da Clara, sobre a visita da polícia, sobre os óculos escuros. Doutor Fernanda, não dá para fazer uma denúncia em nome dela? Como pai? Não, senhor Roberto. A denúncia por violência doméstica tem que partir da vítima. É um direito personalíssimo. Então eu tenho que assistir minha filha morrer? Não. Vamos pensar em outras estratégias. Primeiro, você pode pedir para amigos próximos dela tentarem contato. Às vezes a vítima se abre com pessoas que não são da família. Segundo, podemos tentar uma abordagem indireta. Como assim indireta? Se você conseguir provas de que ele está cometendo outros crimes, sonegação fiscal, fraude, qualquer coisa, conseguimos uma busca e apreensão na casa. Durante a busca, os policiais podem verificar o estado da sua filha. Era uma possibilidade. Como eu conseguiria essas provas? Você disse que ele tem uma loja de móveis. Já reparou se tudo está regular? Notas fiscais, alvará de funcionamento, essas coisas? Nunca prestei atenção. Então vamos prestar. Também preciso que você comece a gravar todas as conversas que tiver com sua filha. Se ela confessar a violência numa ligação, isso pode servir como prova. Doutora, Fernanda me explicou como usar o gravador do celular durante as chamadas. É legal gravar conversa quando você é um dos participantes. Pode ser usado em processo. Saí do escritório com uma nova estratégia, mas o peso no peito continuava. Quantos dias minha filha conseguiria resistir? Na quinta-feira passei na frente da loja do Mauro. Móveis Mauro, qualidade e preço justo, estava escrito na fachada. O lugar parecia movimento com alguns clientes dentro. Estacionei do outro lado da rua e observei. Mauro estava atendendo um casal, mostrando uns sofás. Parecia o vendedor perfeito. Sorridente, educado, prestativo. Ninguém imaginaria que esse mesmo homem batia na esposa em casa. Entrei na loja se fazendo de interessado em comprar uma mesa de jantar. Boa tarde, posso ajudá-lo? Uma vendedora jovem veio me atender. Boa tarde, estou procurando uma mesa para 6 pessoas. Perfeito, temos várias opções. O senhor quer ver? Enquanto ela me mostrava as mesas, eu observava a loja. Tudo parecia normal, mas notei uma coisa. Não tinha máquina de cartão visível. E a gaveta do caixa estava sempre aberta, com muito dinheiro dentro. Vocês aceitam cartão?
Aceitamos, mas o dinheiro sempre é melhor, né? Ela piscou. Dá para fazer um desconto maior. Pagamento só em dinheiro para fugir dos impostos. Era um começo. E nota fiscal? Claro, a nota sai certinho. Mas ela não ofereceu emitir uma nota no momento. Pedi para pensar sobre a compra e saí. Aquela noite liguei para Clara novamente. Dessa vez ela atendeu. Oi, pai. A voz dela estava cansada. Clara, filha, como você está? Estou bem, pai. Por que você não atendeu minhas ligações nos últimos dias? Estava ocupada. Com o quê? Uma pausa. Coisas de casa. Ativei o gravador do celular. Clara, eu vi você na janela ontem quando a polícia passou aí. Por que você estava de óculos escuros dentro de casa? Eu estava com dor de cabeça. Dor de cabeça ou hematoma no olho? Ouvi ela suspirar. Pai, por favor. Clara, me responde. O Mauro bateu em você? Silêncio longo. Clara. Pai, eu não posso conversar sobre isso agora. Por que não pode? Por quê? Porque ele pode ouvir. Ele está aí perto? Está. Meu sangue gelou. Mauro estava controlando até as ligações dela. Clara, escuta bem o que eu vou falar. Amanhã, às 2 da tarde, vou estar na padaria do seu Joaquim, aquela perto do mercado onde você fazia compra. Se você conseguir sair de casa, me encontra lá. Pai, eu não sei se consigo. Filha, pelo amor de Deus, você precisa confiar em mim. A ligação foi cortada abruptamente. Sexta-feira, 2 da tarde em ponto, eu estava na padaria do seu Joaquim. Pedi um café e sentei numa mesa perto da janela, de onde podia ver a rua. 2h30, nada de Clara. 3 horas, nada. Às 3h15 vi ela chegando. Andava rápido, olhando para todos os lados como se estivesse fugindo de alguém. Quando entrou na padaria, vi que estava com uma blusa de manga comprida e uma calça jeans. Mesmo com as roupas, dava para notar que ela havia emagrecido ainda mais. Pai. Ela se sentou na minha frente. Clara, minha filha. Segurei as mãos dela por cima da mesa. Estavam geladas e tremiam. Pai, eu não posso ficar muito tempo. Falei que ia no mercado. Tudo bem. Filha, levanta essas mangas. Pai, levanta. Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção, e puxou as mangas para cima. Os 2 braços tinham marcas. Hematomas em diferentes estágios de cicatrização, alguns amarelados, outros ainda arroxeados. No pulso direito, uma marca circular como se fosse de algema ou corda. Senti lágrimas nos meus olhos. Meu Deus, Clara. O que esse desgraçado está fazendo com você? Pai, não chama ele de desgraçado. Não chamo? Olha o estado que você está. Você não entende. Quando ele fica assim é porque está muito estressado. A loja não está indo bem, ele está com dívidas. Clara, me escuta. Problemas financeiros não justificam bater na esposa. Ele não me bate, pai. Ele às vezes perde o controle. Perder o controle é dar um grito, quebrar um copo. Isso que ele está fazendo com você é espancamento. Clara começou a chorar. Pai, eu não sei o que fazer. Eu já tentei ir embora 2 vezes, mas ele sempre me encontra. Ele disse que se eu sair de casa, ele vai me matar. Ele falou isso? Falou. E disse que ia matar você também se descobrisse que você está me ajudando. Meu sangue gelou. Mauro havia ameaçado matar nós 2. Clara, você precisa fazer uma denúncia na polícia. Eu não posso, pai. Ele conhece um monte de gente. Disse que tem amigos na polícia que ninguém vai acreditar em mim. Isso é mentira. A polícia vai sim acreditar em você. E se não acreditar? E se ele cumprir a ameaça? Segurei as mãos dela com mais força. Clara, escuta. Seu pai não vai deixar nada acontecer com você. Mas você precisa confiar em mim. Filha, vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade. Você quer sair dessa situação? Clara me olhou nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Quero, pai. Eu quero muito. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo dele me achar. Medo dele fazer mal para você. Medo de não conseguir recomeçar. Clara, você tem 25 anos. Tem uma profissão, tem família que te ama. Você vai conseguir recomeçar sim. Peguei um guardanapo e anotei alguns telefones.
Isso aqui é o número da Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer telefone até de orelhão. É gratuito e sigiloso. Pai, esse outro é o número da doutora Fernanda, uma advogada especializada em violência doméstica. Ela vai te orientar sobre seus direitos. Clara pegou o papel e guardou no bolso da calça. E esse último é o número de uma amiga minha, a Sônia. Ela trabalha no Centro de Referência da Mulher. Ela pode te ajudar com abrigo temporário se você precisar. Abrigo? Clara, quando uma mulher sai de uma relação violenta, às vezes é preciso ficar num lugar seguro até conseguir uma medida protetiva da justiça. Tipo uma casa de apoio. Isso, um lugar onde ele não pode te encontrar. Clara ficou pensativa. Pai, e se eu fizer a denúncia e não derem nada? E se ele sair ainda mais revoltado? Por isso que existe a medida protetiva. Ele não pode chegar perto de você. E se ele desobedecer? Aí, ele vai preso. Expliquei para ela como funcionava todo o processo. A denúncia na delegacia, a medida protetiva, o processo criminal. Clara, eu não vou mentir para você. Não vai ser fácil. Mas é a única maneira de você ter sua vida de volta. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Pai, você acredita que eu consigo? Acredito. E não é só porque você é minha filha. É porque eu te conheço. Você sempre foi corajosa. Não me sinto corajosa. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Clara ficou em silêncio por alguns minutos mexendo no guardanapo. Se eu decidir fazer a denúncia, você vai comigo? Vou. Vou estar do seu lado em cada passo. E se ele tentar me impedir de sair de casa? Ele não vai conseguir. Eu garanto. Não sei de onde tirei tanta certeza, mas naquele momento eu sabia que faria qualquer coisa para proteger minha filha. Pai, eu preciso ir. Se eu demorar muito, ele fica desconfiado. Tudo bem. Mas, Clara, você não está sozinha. Lembra disso. Ela se levantou, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Mais que tudo nessa vida. Sábado passou devagar. Fiquei esperando Clara ligar, mas o telefone não tocou. Domingo também foi silêncio total. Segunda-feira de manhã, resolvi voltar na loja do Mauro. Tinha que descobrir mais sobre as irregularidades do negócio dele. Se não podia atacar pela violência doméstica, ia atacar pela sonegação. Cheguei lá por volta das 10 horas. A loja estava fechada, com um papel colado na porta. Fechado por motivos particulares. Estranho. Comércio não fecha em segunda de manhã sem motivo grave. Fui até a banca de jornal do lado. Bom dia, seu Alberto. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo. O senhor sabe por que a loja de móveis está fechada? Ah, o rapaz passou aqui ontem e disse que ia viajar uns dias. Negócios da família, ele falou. Viajar? Que negócios da família? Ele estava sozinho? Não, estava com a esposa. Ela parecia meio abatida, sabe? Até comentei com a minha mulher. Meu coração disparou. Mauro havia tirado Clara da cidade. Corri de volta para o carro e liguei para o número dela. Caiu direto na caixa postal. Liguei mais 5 vezes. Sempre a mesma coisa. Fui direto para a casa deles. Toquei a campainha, bati na porta, nada. Todas as janelas estavam com as cortinas fechadas. Contornei a casa para ver se havia algum sinal de vida. No quintal dos fundos, vi que a porta da cozinha estava entreaberta, balançando com o vento. Empurrei o portão lateral. Estava aberto. Clara! Clara! Gritei do quintal. Nenhuma resposta. A porta da cozinha realmente estava destrancada. Entrei. Clara! Mauro! Tem alguém em casa? A casa estava num silêncio sepulcral. Fui até a sala. Os móveis estavam todos lá, mas tinha uma coisa estranha. Não havia objetos pessoais. Nenhuma foto, nenhum adorno, nenhuma lembrança. Subi para os quartos. O armário do quarto principal estava vazio. Gavetas abertas, cabides vazios no guarda-roupa. No banheiro, nenhum produto de higiene feminino. Eles haviam fugido, e eu tinha certeza de que Clara não havia ido por vontade própria. Desci correndo e liguei para a doutora Patrícia na delegacia. Doutora, é Roberto Santos. Minha filha sumiu.
O marido tirou ela da cidade. Senhor Roberto, como assim sumiu? Eles fecharam a loja, abandonaram a casa. O vizinho disse que viajaram a negócios, mas eu tenho certeza de que ela foi levada contra a vontade. O senhor tem alguma prova disso? Tenho a gravação de uma ligação, onde ela diz que não pode falar porque ele está ouvindo. Tenho foto dos hematomas que ela me mostrou. Traga tudo isso aqui agora. Vamos registrar um boletim de ocorrência por sequestro e cárcere privado. 1 hora depois, eu estava na delegacia com a doutora Patrícia, mostrando as fotos que havia tirado secretamente dos braços da Clara na padaria, e tocando a gravação da ligação onde ela dizia que não podia falar, porque ele estava ouvindo. Doutor, isso é suficiente para considerarmos sequestro? Baseado no histórico de violência doméstica e nessas evidências, sim. Vou emitir um mandado de busca e apreensão para localizá-los. Como vocês vão encontrá-los? Primeiro, vamos rastrear o carro dele pela placa. Segundo, vamos verificar movimentação bancária. Terceiro, vamos checar se ele tem parentes em outras cidades. A máquina policial finalmente estava funcionando a favor da Clara. Senhor Roberto, preciso que o senhor fique disponível. Se sua filha conseguir fazer contato, é importante que ela saiba que pode contar com apoio policial. Cheguei em casa às 2 da tarde. Às 4h30, meu telefone tocou, número desconhecido. Alô? Pai. A voz da Clara estava sussurrando. Clara, filha, onde você está? Eu não sei direito. Numa cidade pequena. Ele me trouxe para a casa de um primo dele. Você está bem? Não, pai, ele está me vigiando o tempo todo. Só consegui ligar porque ele saiu para comprar cigarro. Clara, escuta. Já fiz boletim de ocorrência. A polícia está procurando vocês. Pai, quando ele descobrir que você chamou a polícia, ele vai me matar. Não vai não, filha. Onde exatamente você está? Não sei o nome da cidade. Viajamos mais ou menos 2 horas. Tem uma igreja grande na praça principal e do lado tem uma sorveteria. Mais alguma coisa que você lembra do caminho? Passamos por um pedágio e tem um açougue aqui perto com o nome Açougue do Neno. Foram informações suficientes para a polícia começar a busca. Clara, você consegue sair da casa? Não. Ele trancou a porta por fora quando saiu. Como assim trancou por fora? Com cadeado, pai. Estou presa aqui dentro. Cárcere privado. Crime com pena de prisão. Filha, guarda bem esse número que você está ligando. É meu celular. Se alguma coisa acontecer, você liga na hora. Pai, eu estou com tanto medo. Eu sei, minha filha. Mas agora a polícia sabe onde procurar, não vai demorar. Ele voltou. Clara desligou rapidamente. Imediatamente liguei para a doutora Patrícia e passei todas as informações que Clara havia dado. Senhor Roberto, com essas informações conseguimos localizar a região. Vou acionar as polícias das cidades vizinhas. Quanto tempo vocês acham que vai demorar? Se ela está numa cidade pequena, não deve demorar. Cidades pequenas todo mundo conhece todo mundo. Às 8 da noite, doutora Patrícia ligou de volta. Senhor Roberto, encontramos. Sua filha está em Mogi das Cruzes, numa casa no bairro Vila Oliveira. Estamos organizando a operação para resgatá-la. Posso ir junto? Não, senhor. O local pode estar vigiado. É melhor deixar com os profissionais. Às 9h40, meu telefone tocou novamente. Pai, era Clara, mas dessa vez ela estava chorando muito. Clara, o que aconteceu? Pai, ele descobriu que eu liguei para você. Ele está fora de si. Onde ele está agora? Saiu de novo, mas antes de sair, ele me bateu muito, pai. Filha, aguenta firme. A polícia está indo aí. Pai, se eles não chegarem a tempo, ele disse que vai me matar e depois se matar. Isso não vai acontecer, Clara. Pai, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que você saiba que eu te amo muito e que você foi o melhor pai do mundo. Clara, não fala assim. Não vai acontecer nada com você. Pai, ele voltou. Estou ouvindo o carro. Clara, esconde o telefone e não desliga. Deixa a ligação aberta para eu ouvir o que está acontecendo. Ouvi barulhos do outro lado da linha.
Porta batendo, passos pesados. Onde você estava? A voz do Mauro, alterada, provavelmente bêbado. Eu estava aqui, Mauro. Não mente para mim. Eu sei que você ligou para alguém. Não liguei para ninguém. Um barulho de tapa. Clara gritou. Fala a verdade. Para quem você ligou? Para ninguém, Mauro, para ninguém. Outro barulho de pancada. Você ligou para seu pai, eu tenho certeza. Não liguei, Mauro. Por favor, para de me bater. Seu pai chamou a polícia. Você contou para ele onde a gente estava. Mais barulhos de pancadas. Clara chorando. Eu estava desesperado, ouvindo minha filha apanhar pelo telefone e sem poder fazer nada. Até que ouvi um barulho diferente, como se fosse uma sirene longe. Que barulho é esse? Mauro perguntou, claramente nervoso. Não sei, Mauro. O barulho da sirene foi ficando mais alto. É polícia! É polícia! Mauro gritou. Sua vagabunda, você entregou a gente! Ouvi mais pancadas, Clara gritando de dor. Polícia, abram a porta! Uma voz masculina gritou do lado de fora. Não abro, sai fora! Mauro respondeu. Senhor, estamos com mandado de busca e apreensão. Abra a porta ou vamos derrubar. Se vocês entrarem aqui, eu mato ela. Meu coração parou. Mauro, calma. Ouvi a voz de Clara tentando acalmar ele. Não faz nada comigo. Cala a boca. Você estragou tudo. Sua família nunca gostou de mim. Senhor, vamos conversar. Um policial tentou negociar através da porta. Ninguém precisa se machucar. Tarde demais. Se vocês não forem embora, eu quebro o pescoço dela. Do meu lado da linha, eu estava gritando, Clara, Clara! Mas ela não podia responder. Ouvi barulhos de luta, móveis sendo derrubados, Clara gritando, Mauro xingando. Depois um barulho forte como se fosse uma porta sendo derrubada. Polícia, solta ela. Não solto, ela é minha mulher. Senhor, largue a arma e solte a mulher. Arma. Mauro estava armado. Mais barulhos de luta, várias vozes gritando ao mesmo tempo. Um barulho seco, como se alguém tivesse caído. Silêncio. Clara! Clara! Eu gritava no telefone. Pai! A voz dela baixinha, machucada, mas viva. Clara! Você está bem? Estou, pai. Estou viva. E o Mauro? Os policiais seguraram ele. Ele estava com uma faca. Uma faca? É. Ele disse que ia me matar e depois se matar. Ouvi vozes de policiais no fundo. Chama o SAMU para a mulher. Esse aqui vai direto para o presídio. Clara, os policiais estão cuidando de você? Estão, pai. Vão me levar para o hospital. Eu vou aí agora. Pai, não precisa. Amanhã eu volto para casa. Voltar para casa? Você não vai voltar para aquela casa. Não, pai. Vou para nossa casa. A casa onde eu cresci. Pela primeira vez em meses, eu sorri. Na manhã seguinte, fui buscar Clara no hospital de Mogi das Cruzes. Ela estava na emergência com alguns pontos no supercílio e o braço enfaixado, mas viva. Como você está se sentindo, filha? Dolorida, mas aliviada. Sabe aquela sensação quando você tira um sapato apertado? Sei. É isso que eu estou sentindo. Como se pudesse respirar de novo. A doutora Patrícia estava lá também, finalizando o boletim de ocorrência. Senhor Roberto, o Mauro foi autuado em flagrante por cárcere privado, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma branca. Vai ficar preso preventivamente. Por quanto tempo? Depende do julgamento. Mas com essas acusações, pode pegar entre 4 e 8 anos. Clara estava em silêncio, processando as informações. Clara, você precisa fazer a denúncia formal por violência doméstica também. Assim garantimos que ele não possa se aproximar de você quando sair da prisão. Eu faço, doutora. Faço hoje mesmo. No caminho de volta para São Bernardo, Clara ficou a maior parte do tempo calada, olhando pela janela. Quando chegamos em casa, ela parou na entrada e respirou fundo. Sabe de uma coisa, pai? Eu havia esquecido como nossa casa cheira bem. É o cheiro de lar, filha. É o cheiro de lugar onde você é amada sem condições. Ela me abraçou forte e ali, na entrada da nossa casa, nós dois choramos. Ela de alívio, eu de gratidão. Os primeiros dias foram difíceis. Clara acordava no meio da noite com pesadelos. Qualquer barulho mais forte a deixava sobressaltada.
Ela havia desenvolvido um reflexo de se encolher quando alguém levantava a mão rapidamente, mesmo que fosse para pegar alguma coisa. É normal, pai. A psicóloga do centro de referência explicou. É o trauma, vai passar com o tempo. Clara começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Aos poucos foi recuperando a confiança. Uma tarde, 3 semanas depois do resgate, ela estava fazendo almoço quando o telefone tocou. Pai, pode atender, estou com as mãos sujas. Alô, Roberto Santos? Uma voz masculina desconhecida. Sou eu. Aqui é o advogado do Mauro Pereira, Dr. Silvio Campos. Meu sangue gelou. O que você quer? Senhor Roberto, meu cliente gostaria de conversar com a senhora Clara. Ele quer pedir desculpas. Não. Como não? Não. Ele não vai falar com minha filha. Nunca mais. Senhor, ele tem direito de... Ele tem direito de ficar calado e eu tenho direito de desligar essa ligação. Desliguei o telefone e fui para a cozinha. Quem era, pai? Advogado do Mauro, quer falar com você. Clara parou de mexer na panela. O que você disse? Que não. Obrigada, pai, eu não tenho nada para falar com ele. Nem nunca vai ter. 2 dias depois, o advogado ligou de novo. Dessa vez, Clara atendeu. Alô? Senhora Clara, aqui é Dr. Silvio, advogado do seu esposo. Clara me olhou. Fiz um sinal para ela passar o telefone, mas ela balançou a cabeça que não. Doutor, eu não quero falar com meu ex-esposo. E peço que não ligue mais aqui. Senhora, ele está muito arrependido. Quero uma chance de explicar. Não tem nada para explicar. O que ele fez comigo não tem explicação. Senhora Clara, ele está disposto a fazer um acordo, não contestar o divórcio, dividir os bens. Doutor, eu não quero nada dele. Nem os bens, nem as desculpas. Eu só quero que ele fique longe de mim. Clara desligou o telefone e olhou para mim. Pai, eu fiz certo? Fez perfeito, filha. Você não deve nada para aquele homem. Nem explicação, nem perdão, nem uma segunda chance. 1 mês depois, Clara conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade em Santo André. No primeiro dia de trabalho, ela acordou cedo, tomou café comigo e disse: Pai, obrigada. Pelo quê, filha? Por não ter desistido de mim. Clara, você é minha filha. Eu jamais desistiria de você. Mas muitos pais desistiriam. Quando uma filha se mete em situação ruim, às vezes a família vira as costas. Pois a nossa família não é assim. Nossa família protege quem precisa ser protegido. À noite, quando ela voltou do trabalho, estava radiante. Pai, foi maravilhoso. O pessoal é super legal, o trabalho é interessante e o melhor, ninguém me controla. Ninguém fica perguntando onde eu estou a cada minuto. Ver Clara recuperando a alegria foi a maior recompensa que eu poderia ter. 3 meses depois do resgate, recebemos a notícia de que Mauro havia sido condenado a 6 anos de prisão. Além disso, Clara conseguiu uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela por 15 anos. Pai, finalmente acabou. Acabou sim, filha. Naquela noite, Clara fez jantar para nós 2. Lasanha, a mesma receita que a mãe dela fazia. Sabe, pai, eu aprendi uma coisa importante nesses meses. O quê? Que amor de verdade não machuca. Amor de verdade protege. E você aprendeu isso aonde? Com você, vendo como você me protegeu, mesmo quando eu não queria ser protegida. Ficamos em silêncio por alguns minutos, comendo e curtindo a paz da nossa casa. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você viu os primeiros hematomas, por que não fez um escândalo? Por que não foi lá brigar com ele na hora? Porque eu sabia que se fizesse isso, ele ia descontar em você depois. Então você planejou tudo desde o começo? Não exatamente. Eu sabia que confronto direto só ia piorar as coisas para você. Tinha que ser estratégico, tinha que ser inteligente. Clara assentiu, cortando outro pedaço da lasanha. Pai, tem uma coisa que eu nunca te contei. O quê? Aquela primeira vez que você viu o hematoma no meu braço, não foi a primeira vez que ele me bateu. Meu garfo parou no ar. Como assim? Já fazia uns 6 meses que estava acontecendo. Mas sempre em lugares que não apareciam. Barriga, costas, pernas. Lugares que a roupa cobria. Senti uma raiva velha voltando, mas me controlei.
Por que você não me contou antes? Vergonha, pai. Vergonha de admitir que tinha escolhido o homem errado. Vergonha de admitir que estava apanhando. E medo também. Medo de quê? Medo de você fazer exatamente o que fez. De você não descansar até me tirar de lá. E isso te assustava? Clara sorriu pela primeira vez na conversa. Não assustava. Mas eu sabia que se você soubesse, não ia ter volta. Você ia mexer céus e terra para me proteger. E eu mexi. Mexeu mesmo. E por isso que eu estou aqui, viva, livre. Terminamos o jantar conversando sobre os planos dela. Queria fazer uma especialização em contabilidade pública. Talvez prestar concurso. Queria viajar, conhecer lugares que nunca tinha visto. Queria, acima de tudo, viver sem medo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Como você aguentou ver os hematomas em mim e não sair quebrando tudo? Respirei fundo antes de responder. Porque quebrar tudo no desespero não ia salvar você. Ia satisfazer minha raiva, mas não ia resolver seu problema. Deve ter sido difícil. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mais difícil do que criar você sozinho depois que sua mãe morreu. Clara pegou minha mão por cima da mesa. Obrigada por ser tão sábio. Não foi sabedoria, filha. Foi amor. Quando você ama alguém de verdade, você aprende a colocar o bem dessa pessoa na frente da sua própria vontade. 2 meses depois, Clara estava completamente adaptada ao novo emprego. Chegava em casa contando sobre os colegas, sobre os projetos, sobre os desafios do dia. Era bonito ver como ela havia recuperado o brilho nos olhos. Uma noite, ela chegou em casa mais tarde que o normal. Desculpa a demora, pai. Parei para tomar um café com o pessoal do trabalho. Que bom, filha. É importante você socializar. Na verdade, não foi bem com o pessoal todo. Olhei para ela esperando explicação. Foi só com o Ricardo. Ricardo? O supervisor do setor financeiro. A gente tem conversado bastante nos últimos dias. Senti um aperto no peito. Não era ciúme, mas uma preocupação natural de pai. E como é esse Ricardo? É legal, pai. Gentil, respeitoso, divorciado, tem uma filha de 8 anos. Clara, pai, eu sei o que você está pensando. Mas Ricardo não é como o Mauro. Como você tem certeza? Ela parou de guardar a bolsa e me olhou sério. Porque quando eu contei para ele sobre o que passei, ele não quis me salvar. Ele não quis resolver minha vida. Ele só disse que eu era muito corajosa e que admirava minha força. Entendi a diferença imediatamente. Ele não quer te proteger. Ele reconhece que você já se protegeu sozinha. Exato. E sabe o que mais? Quando eu disse que não estava pronta para relacionamento ainda, ele respeitou. Disse que podíamos ser amigos pelo tempo que eu precisasse. E você? Como se sente em relação a ele? Confusa. Parte de mim quer conhecer ele melhor. Outra parte tem medo de me envolver com alguém de novo. É normal, filha. Você passou por um trauma. É natural ter receio. Pai, posso te pedir um conselho? Sempre. Como eu sei se estou pronta para confiar em alguém de novo? Pensei por um momento antes de responder. Clara, quando você estava com o Mauro, você tinha que pedir permissão para sair, para falar comigo, para trabalhar. Agora você está me pedindo conselho, mas a decisão é sua. Essa é a diferença. Não entendi. Você não está pedindo permissão. Você está pedindo opinião. Você sabe que no final, quem decide é você. Clara ficou pensativa. É verdade. Com o Mauro, eu pedi a permissão até para escolher a roupa que ia vestir. E agora? Agora eu escolho tudo sozinha. E quando tenho dúvida, converso com pessoas que me respeitam. Então você já tem sua resposta. Na semana seguinte, Clara me apresentou o Ricardo. Ele veio jantar em casa numa sexta-feira. Era um homem de uns 35 anos, altura média, jeito calmo. Cumprimentou-me com firmeza, olhou nos meus olhos quando falava. Durante o jantar, observei como ele interagia com Clara. Ouvia quando ela falava, não a interrompia. Quando discordava de algo, expunha seu ponto de vista sem desqualificar a opinião dela. Ricardo, Clara me disse que você tem uma filha. Tenho sim, senhor Roberto, a Júlia. Ela mora com a mãe, mas fico com ela nos fins de semana. Como é ser pai divorciado?
Complicado, mas gratificante. O divórcio foi difícil, mas conseguimos manter um relacionamento civilizado por causa da Júlia. E sua ex-esposa? Como vocês se relacionam? Bem, respeitamos um ao outro como pais, mesmo não tendo dado certo como casal. Gostei da resposta. Um homem que consegue manter respeito pela ex-esposa provavelmente não seria violento com a atual. Depois do jantar, Clara foi fazer café e ficamos sozinhos na sala. Ricardo, posso ser direto com você? Claro, senhor Roberto. Minha filha passou por uma situação muito difícil. Ela foi vítima de violência doméstica. Eu sei, ela me contou. E como você se sente em relação a isso? Ricardo pensou antes de responder. Sinto admiração por ela ter conseguido sair. Sinto raiva do cara que fez isso com ela. E sinto orgulho de conhecer uma mulher tão forte. Você não sente pena dela? Pena? Não. Por que sentiria pena? Muitos homens sentiriam. Senhor Roberto, Clara não é uma vítima que precisa de pena. Ela é uma sobrevivente que merece respeito. Pela primeira vez desde que ele chegou, sorri. Você falou bonito, rapaz. Falei o que sinto de verdade. Clara voltou com o café e percebeu que o clima estava mais descontraído. Vocês dois estão conversando sobre o quê? Sobre futebol. Mentimos ao mesmo tempo. Ela riu, sabendo que estávamos mentindo, mas não insistiu no assunto. O jantar terminou bem. Ricardo se despediu educadamente, agradeceu pela comida e foi embora sem pressa de levar Clara junto. E então, pai, o que achou? Parece ser um bom rapaz. Só isso? Clara, ele te trata como igual. Isso já é muito. Alguns meses depois, Clara estava namorando sério o Ricardo. Eu os via juntos nos fins de semana, quando ele vinha em casa ou quando eles saíam para algum programa. A diferença do relacionamento anterior era gritante. Clara ria mais, falava mais, tinha opinião sobre tudo. Ricardo a escutava, às vezes concordava, às vezes discordava, mas sempre respeitava o que ela pensava. Um sábado à tarde, eles estavam assistindo televisão na sala quando o telefone tocou. Alô? Roberto Santos? Uma voz masculina desconhecida. Sou eu. Aqui é do presídio de Tremembé. O detento Mauro Pereira quer falar com o senhor. Meu sangue gelou. Olhei para Clara, que havia percebido minha expressão. Que é isso? Ela perguntou. Cobri o fone com a mão. É do presídio. O Mauro quer falar comigo. Clara ficou pálida. Ricardo pegou a mão dela. O que você quer que eu faça? Perguntei para ela. Fala com ele, pai. Mas põe no viva voz. Quero ouvir o que ele tem para falar. Respirei fundo e voltei ao telefone. Pode passar. Alguns segundos depois, a voz do Mauro. Seu Roberto, estou ouvindo. Seu Roberto, eu queria pedir desculpas. Desculpas por quê? Por tudo o que fiz com a Clara. Por ter batido nela, por ter tirado ela de casa, por ter ameaçado o senhor. Clara estava ouvindo, tensa, segurando a mão do Ricardo. E por que você está pedindo desculpas agora? Porque aqui na cadeia eu tive tempo para pensar. Fiz terapia com o psicólogo, participei de grupos sobre violência doméstica. Eu entendi que estava errado. Entendeu o que exatamente? Que love não é posse, que marido não é dono da esposa, que ciúme não justifica violência. Muito bonito, Mauro. Você quer alguma coisa? Quero que a Clara me perdoe. Não para voltarmos, isso eu sei que não vai acontecer, mas para ela conseguir seguir em frente. Clara fez um sinal para eu passar o telefone para ela. Clara quer falar com você. Clara? A voz dele ficou esperançosa. Mauro! A voz dela estava firme, sem medo. Clara, eu sinto muito mesmo por tudo que fiz. Eu sei que você sente, mas isso não muda nada do que aconteceu. Eu sei, só quero que você saiba que eu mudei. Talvez você tenha mudado, Mauro. Espero que sim, por você. Mas eu não preciso do seu arrependimento para seguir em frente. Você já seguiu em frente? Clara olhou para Ricardo, que sorriu encorajadoramente. Já. Estou namorando um homem incrível. Tenho um trabalho que amo, moro com meu pai, sou feliz. Fico feliz por você, Clara. De verdade. Mauro, eu não te perdoo. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você não me perdoa?
A voz dele estava quebrada. Não. E sabe por quê? Porque perdão é sobre libertação, e eu já me libertei. Eu não preciso te perdoar para ser feliz. Eu escolho não perdoar porque o que você fez comigo foi imperdoável. Clara, deixa eu terminar. Durante meses você me bateu, me humilhou, me isolou da minha família. Você me ameaçou de morte, me trancou em casa como se eu fosse um animal. Isso não tem perdão. Mas eu mudei. Você mudou para você, não para mim. Sua mudança não apaga o que você fez. Não apaga as noites que eu passei com medo, os hematomas que tive que esconder, as vezes que pensei que você ia me matar. Ricardo apertou a mão dela, dando apoio. Mauro, eu desejo que você seja uma pessoa melhor. Que não faça com nenhuma outra mulher o que fez comigo. Mas eu não vou fingir que está tudo bem para facilitar sua consciência. Então nunca vai me perdoar? Nunca. E estou em paz com isso. Clara desligou o telefone e ficou em silêncio por alguns minutos. Como você se sente? Ricardo perguntou suavemente. Bem, pela primeira vez eu disse para ele exatamente o que sentia, sem medo, sem tentar amenizar. Você foi muito corajosa, filha. Pai, durante muito tempo achei que tinha que perdoar ele para conseguir seguir em frente. Mas percebi que perdão é uma escolha, não uma obrigação. E você escolheu não perdoar. Escolhi. E me sinto livre para fazer essa escolha. Ricardo ficou impressionado com a força da Clara. Nunca vi alguém falar com tanta clareza sobre perdão. Aprendi na terapia. A psicóloga me explicou que perdão não é obrigatório para a cura. Às vezes, é mais saudável aceitar que certas coisas são imperdoáveis. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, Clara e eu conversamos sobre a ligação. Pai, você acha que fui muito dura? Acho que você foi honesta. E honestidade às vezes dói. Você perdoaria o Mauro? Não. E sabe por quê? Porque ele não fez mal só para você. Ele fez mal para mim também. Me fez assistir minha filha sofrer. Me fez passar meses com medo de perder você. É verdade. Nunca pensei por esse lado. Violência doméstica não atinge só a vítima direta. Atinge toda a família. Clara assentiu, pensativa. Pai, obrigada por nunca ter me pressionado a perdoar ele. Perdão tem que vir de dentro, filha. Ninguém pode obrigar ninguém a perdoar. 1 ano após o resgate, Clara se mudou para um apartamento próprio. Não estava fugindo de casa, estava crescendo, conquistando sua independência. Ricardo a ajudou com a mudança, e eu também. Pai, você tem certeza de que não vai ficar triste morando sozinho? Clara, você morar sozinha significa que eu consegui te criar bem. Significa que você se tornou uma mulher independente e forte. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varanda com vista para a rua. Clara escolheu cada móvel, cada cor, cada detalhe. Pai, quer saber uma coisa? É a primeira vez na vida adulta que decoro uma casa do meu jeito, sem ter que pedir opinião de ninguém. Como é a sensação? Libertadora. Na casa do Mauro, tudo tinha que ser do jeito dele. A cor das paredes, os móveis, até a posição dos objetos na estante. Ajudei ela a montar um armário, enquanto Ricardo instalava as cortinas. Clara, posso te fazer uma pergunta? Ricardo disse descendo da escada. Claro. Por que você escolheu este apartamento? Por causa da varanda. Quando vim visitar, fiquei ali na varanda e senti que podia respirar. Senti que era um lugar onde podia ser eu mesma. Ricardo sorriu. É um lugar perfeito para você. À noite, comemoramos a nova casa com pizza e refrigerante. Clara estava radiante, mostrando cada cantinho, explicando onde ia colocar cada coisa. Pai, obrigada por ter me dado forças para chegar até aqui. Clara, a força sempre foi sua. Eu só ajudei você a lembrar que tinha. Não, pai, sem você eu estaria morta. Literalmente morta. Ricardo ficou em silêncio, respeitando o momento entre pai e filha. Filha, você sabe que se alguma coisa acontecer, é só ligar que eu venho correndo, né? Sei, pai. Mas agora eu sei me defender sozinha. Olhei para ela, para o apartamento, para o Ricardo ao lado dela, e senti uma paz que não sentia há anos. Minha filha estava segura, feliz, independente. Havia conseguido reconstruir sua vida.
Clara, sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Acha mesmo? Tenho certeza. Você se tornou a mulher forte que ela sempre sonhou que você fosse. Naquela noite voltei para minha casa vazia, mas com o coração cheio. Tinha cumprido minha missão como pai, proteger minha filha e ensinar ela a se proteger sozinha. 6 meses depois, Clara me ligou numa quinta-feira à noite. Pai, posso ir aí em casa no fim de semana? Preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Não é nada ruim, pai. Só preciso de conselho. No sábado, ela apareceu em casa com o Ricardo. Almoçamos juntos e depois ela pediu para conversar comigo em particular. Pai, o Ricardo me pediu em casamento. Meu coração deu um salto. Não sabia se era alegria ou preocupação. E o que você respondeu? Disse que precisava pensar. E que queria conversar com você antes. Clara, você não precisa da minha autorização para casar. Não estou pedindo autorização, pai. Estou pedindo conselho. Você acha que estou pronta? O que você sente em relação ao Ricardo? Amo ele, confio nele. Me sinto segura ao lado dele. E o que te faz hesitar? Clara respirou fundo antes de responder. Medo, pai. Medo de cometer o mesmo erro de novo. Medo de escolher errado outra vez. Clara, você tem 27 anos agora. Passou por uma experiência terrível, mas também passou por terapia. Se conhece melhor, sabe identificar sinais de alerta. É verdade. Além disso, o Ricardo não é o Mauro. Em 2 anos de namoro, você já viu como ele age sob pressão, como ele trata as pessoas, como ele resolve conflitos. E ele sempre foi respeitoso. Sempre. Comigo, com você, com a ex-esposa, com a filha. Isso diz muito sobre o caráter dele. Clara ficou pensativa. Pai, posso te perguntar uma coisa pessoal? Sempre. Você se arrependeu de ter casado com a minha mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Por que está perguntando isso? Porque vocês foram felizes juntos. Quero saber se é possível ser feliz no casamento. Sorri. Clara, seus 23 anos de casamento com sua mãe foram os melhores da minha vida. Mesmo com as dificuldades, mesmo com a doença no final. Por quê? Porque éramos parceiros. Não éramos perfeitos, brigávamos às vezes, mas sempre nos respeitávamos. Sempre nos apoiávamos. Como o Ricardo faz comigo. Exato. Casamento bom é parceria, não posse. Clara sorriu pela primeira vez na conversa. Então você acha que eu devo aceitar? Clara, eu acho que você já sabe a resposta. Só está com medo de admitir. Quero casar com ele, pai. Então case. Simples assim? Simples assim. Você ama, ele te ama, vocês se respeitam. É tudo o que importa. Clara se casou numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Ela estava linda, radiante, segura. Nada a ver com o primeiro casamento, onde ela parecia tensa o tempo todo. Na hora de entregar a noiva, segurei o braço dela um pouco mais firme. Pai, você está bem? Estou, filha. Só estou emocionado. Pai, obrigada por tudo. Obrigada por quê? Por ter me salvado. Por ter me ensinado como o amor verdadeiro funciona. Entreguei ela para o Ricardo com o coração cheio de gratidão. Não gratidão pelo casamento em si, but gratidão por ver minha filha feliz, escolhendo por ela mesma, confiando no próprio julgamento. Durante a festa, a Sônia veio conversar comigo. Roberto, você fez um trabalho incrível. Como assim? A Clara está irreconhecível. Comparando com aquela menina assustada que você trouxe no centro de referência há 3 anos, parece outra pessoa. Ela sempre foi forte, Sônia. Só tinha esquecido disso. Você ajudou ela a lembrar. A festa foi simples, mas alegre. Clara dançou, riu, conversou com todo mundo. Ricardo não saía do lado dela, mas não por possessividade, por companheirismo. No final da noite, quando os noivos foram embora para a lua de mel, fiquei organizando as coisas com alguns amigos. Seu Roberto, o pai do Ricardo, veio falar comigo. Quero que saiba que vou cuidar da sua filha como se fosse minha. Não precisa cuidar dela não, compadre. Ela sabe cuidar de si mesma. Ele riu. É verdade. Ela é uma mulher e tanto. É.
E seu filho teve sorte de encontrar ela. Tiveram sorte um do outro. Voltei para casa sozinho, mas feliz. Minha filha havia encontrado alguém que a amava sem querer controlá-la, que a respeitava sem querer mudá-la, que a protegia sem querer aprisioná-la. 2 semanas depois, eles voltaram da lua de mel. Clara veio me visitar e me trouxe presentes. Como foi, filha? Pai, foi perfeito. A gente conversou muito, riu muito, conheceu lugares lindos. E como você se sente sendo casada de novo? Diferente. Completamente diferente do primeiro casamento. Como assim? Com o Mauro, eu me sentia prisioneira que havia ganhado um carcereiro. Com o Ricardo, me sinto como uma pessoa livre que escolheu dividir a liberdade com alguém. Frase bonita e verdadeira. Casamento deveria ser união de liberdades, não troca de liberdade por segurança. 1 ano depois do casamento, Clara me deu a notícia que eu mais esperava e, ao mesmo tempo, mais temia. Estava grávida. Pai, você vai ser avô! Meu coração explodiu de alegria, mas uma pontinha de preocupação também apareceu. Como você está se sentindo, filha? Feliz, pai. Muito feliz. E com um pouco de medo também. Medo de quê? Medo de não ser uma boa mãe. Medo de repetir padrões ruins. Clara, você passou anos fazendo terapia, se conhecendo, se curando. Você vai ser uma mãe incrível. Como você tem tanta certeza? Porque você já demonstrou a característica mais importante para ser bom pai ou mãe. Qual? A capacidade de proteger quem você ama sem sufocar. Clara sorriu, mais tranquila. Pai, quero te pedir uma coisa. O que for. Quero que você seja um avô muito presente. Quero que meu filho conheça o homem que me ensinou o que é amor verdadeiro. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Vou ser o avô mais presente do mundo. Durante a gravidez, acompanhei Clara nas consultas médicas quando o Ricardo não podia. Ajudei a montar o quarto do bebê, participei do chá de bebê, estive presente em cada momento importante. O parto foi tranquilo. Clara estava calma, confiante, rodeada de pessoas que a amavam. O Ricardo não saiu do lado dela nem um segundo. Quando meu neto nasceu, um menino que eles batizaram de João Roberto em homenagem a mim, senti que a vida tinha fechado um ciclo perfeito. Pai, quer pegá-lo? Peguei aquele bebezinho no colo e senti que tudo pelo que havia passado nos últimos anos valeu a pena. Todas as noites, em claro, preocupado com Clara. Todos os planos para tirá-la da situação de violência. Toda a luta para ajudá-la a se reconstruir. Oi, João Roberto, sou seu avô. O bebê abriu os olhos e me olhou, como se estivesse me reconhecendo. Pai, você está chorando. Estou feliz, filha. Muito feliz. Clara estava radiante, cansada, mas radiante. Ricardo ao lado dela, orgulhoso e emocionado. Clara, você conseguiu. Conseguiu o quê, pai? Construir a família que sempre sonhou. Uma família baseada em amor, respeito e proteção. A gente conseguiu, pai. Eu, você, o Ricardo. A gente construiu isso juntos. Naquela maternidade, segurando meu neto no colo, olhando para minha filha feliz e realizada, entendi que havia cumprido minha missão na vida. Não só como pai, mas como ser humano. Tinha ajudado alguém que amava a sair da escuridão e encontrar a luz. João Roberto cresceu rapidamente. Aos 6 meses, já reconhecia minha voz e sorria quando me via. Clara havia se tornado uma mãe dedicada, mas não superprotetora. Carinhosa, mas não sufocante. Pai, como você fazia para me dar limites sem ser autoritário? Não é fácil, filha. O segredo é explicar o porquê das regras, não só impor. Estávamos na praça, eu empurrando João Roberto no balanço enquanto Clara descansava no banco. Pai, às vezes tenho flashbacks do período com o Mauro. Imagino se não tivesse você para me ajudar. Mas você teve. E agora tem uma família que te ama e te apoia. É verdade. Pai, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Como você conseguiu manter a calma durante todo aquele processo? Eu sei que por dentro você devia estar fervendo. Parei de empurrar o balanço e me sentei ao lado dela. Clara, houve momentos em que eu quis pegar uma arma e resolver tudo na força. Especialmente quando vi aqueles hematomas. Mas não fez.
Não fiz porque sabia que isso só ia piorar sua situação. E porque você precisava aprender a se defender sozinha. Como assim? Se eu tivesse resolvido tudo na força, você não teria passado pelo processo de autodescoberta. Não teria aprendido a identificar sinais de alerta. Não teria feito terapia. Não teria se tornado a mulher forte que é hoje. Clara ficou pensativa. É verdade. Se você tivesse apenas me tirado de lá, eu poderia ter caído na mesma armadilha com outro homem. Exato. O que eu fiz foi te dar ferramentas para que você mesma se salvasse. E foi por isso que demorou tanto? Foi. E foi por isso que funcionou. João Roberto começou a chorar com fome. Clara o pegou no colo e começou a amamentá-lo ali mesmo no banco da praça, sem vergonha, sem se esconder. Pai, ver o João Roberto me faz pensar em como vou educá-lo para respeitar as mulheres. Boa pergunta. Como pretende fazer isso? Primeiro, mostrando no dia a dia como deve ser um relacionamento saudável. O Ricardo me trata bem, me respeita, divide as tarefas de casa. João Roberto vai crescer vendo isso. E segundo, conversando abertamente sobre consentimento, sobre igualdade, sobre como tratar as pessoas com respeito. Vai dar certo, filha. Criança aprende mais pelo que vê do que pelo que escuta. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as outras famílias na praça. Pais brincando com filhos, mães empurrando carrinhos, avós correndo atrás de netos. Pai, obrigada. Pelo que agora? Por ter me ensinado que amor verdadeiro protege sem aprisionar. 2 anos depois, Clara me deu uma notícia que mudaria nossas vidas novamente. Pai, o Ricardo recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo. Uma promoção muito boa. Meu coração apertou, mas tentei não demonstrar. Que tipo de proposta? Gerência regional de uma empresa multinacional. Salário 3 vezes maior. Plano de saúde excelente, todas as vantagens. E vocês vão aceitar? Estamos pensando. Mas eu não quero deixar você aqui sozinho. Clara, não toma decisão baseada em mim. Toma decisão baseada no que é melhor para a sua família. Você é minha família também, pai. Sou, mas vocês são uma família nova com um filho pequeno. Essa oportunidade pode ser o futuro do João Roberto. Ricardo estava na cozinha preparando uma madeira, mas dava para perceber que estava ouvindo nossa conversa. Pai, se a gente for, você vem junto. Clara, não discute. Ou você vem junto, ou a gente não vai. Ricardo apareceu na sala com a mamadeira. Senhor Roberto, já conversamos sobre isso. Queremos que o senhor more conosco em São Paulo. O salário vai dar tranquilo para uma casa grande. Fiquei emocionado com a proposta, mas tinha minhas dúvidas. Pessoal, eu tenho 59 anos. Minha vida toda está aqui. Meu trabalho, meus amigos, minhas memórias. Pai, memórias a gente leva no coração. E amigos verdadeiros mantêm contato mesmo à distância. E o trabalho? Você pode se aposentar, pai. Depois de 30 anos na metalúrgica, você merece descansar. Descansar e curtir o neto. Ricardo completou. A ideia era tentadora. Passar os últimos anos da vida perto da filha e do neto, sem a preocupação de trabalhar. Deixem eu pensar. Quanto tempo você precisa? Clara perguntou. 1 semana. Tudo bem. Mas, pai, a resposta da empresa tem que sair até o fim do mês. Naquela noite, fiquei acordado pensando. Por um lado, deixar São Bernardo significava deixar para trás 40 anos de história. A casa onde criei Clara, o trabalho onde construí minha carreira, os vizinhos que me acompanharam nos momentos difíceis. Por outro lado, ficar significava ver minha filha e neto crescerem à distância. Significava visitas esporádicas, telefone, videochamada. Significava não estar presente no dia a dia. No fim de semana fui visitar o túmulo da Márcia. Sempre ia lá quando precisava tomar decisões importantes. Márcia, nossa filha, cresceu. Virou uma mulher forte, independente, mãe de família. Você ficaria orgulhosa. O vento balançou as flores que havia trazido. Ela quer que eu vá morar com eles em São Paulo. E eu não sei o que fazer. Por um lado, quero estar perto dela e do nosso neto. Por outro, tenho medo de estar atrapalhando a vida deles.
Fiquei ali por 1 hora, conversando sozinho, organizando os pensamentos. Márcia, se você estivesse viva, o que faria? A resposta veio clara na minha mente. Ela iria, sem pensar 2 vezes. Família sempre foi prioridade para a Márcia. Na segunda-feira liguei para Clara. Filha, tomei minha decisão. E aí, pai? Vou com vocês. Sério? Pai, que alegria. Mas com uma condição. Qual? Vou contribuir com as despesas da casa. Não quero ser um peso. Pai, você nunca seria um peso. Clara, eu preciso me sentir útil. Se vou morar com vocês, preciso contribuir de alguma forma. Tudo bem, pai. A gente divide as contas. E outra coisa. Se em algum momento vocês sentirem que precisa de mais privacidade, falam comigo. Sem constrangimento. Pai, isso nunca vai acontecer. Mas tudo bem. Na terça-feira pedi demissão na metalúrgica. O supervisor tentou me convencer a ficar. Roberto, você é peça importante aqui. Não queremos perder você. Obrigado, seu Márcio, mas é hora de uma nova etapa. Pelo menos fica até treinamos seu substituto. Fico sim. Mais 2 meses, até tudo estar organizado. Nos 2 meses seguintes, organizei minha vida inteira. Vendi a casa onde morei por 25 anos. Foi doloroso, mas necessário. Separei os móveis que ia levar, doei o que não servia, guardei as lembranças mais importantes. Clara me ajudou a fazer a seleção. Pai, essa foto da mamãe vai com a gente. Claro. E esse relógio do vovô também. Esse relógio tem mais de 50 anos. Era do meu pai. Por isso mesmo. João Roberto precisa conhecer a história da família. O dia da mudança foi emocionante e melancólico ao mesmo tempo. Os vizinhos vieram se despedir. Os colegas de trabalho fizeram uma festa surpresa. Clara e Ricardo estavam ansiosos pelos preparativos. Pai, está nervoso? Clara perguntou enquanto carregávamos as últimas caixas. Um pouco. Mas é nervosismo bom. Como assim? É nervosismo de quem está começando uma nova aventura. A casa em São Paulo era grande e aconchegante. 3 quartos, sendo um com banheiro privativo que seria meu. Quintal amplo para João Roberto brincar quando crescesse. Vizinhança tranquila, cheia de famílias jovens. Pai, esse é seu quarto. Clara abriu a porta de um cômodo espaçoso, com janela para o quintal. Está perfeito, filha. Trouxemos sua poltrona favorita, sua estante de livros, sua televisão. Ricardo apareceu na porta. Senhor Roberto tem uma oficina no quintal. Pensei que o senhor poderia usar como hobby. Oficina? É, para marcenaria, consertos, essas coisas. O antigo dono deixou algumas ferramentas. Fiquei empolgado. Sempre gostei de trabalhar com as mãos, mas nunca tive espaço adequado. Posso dar uma olhada? A oficina era um sonho. Bancada grande, ferramentas organizadas, boa iluminação. Um lugar onde poderia fazer brinquedos para João Roberto, consertar móveis, ter um hobby produtivo. Vocês pensaram em tudo. Pensamos, pai. Queremos que você se sinta em casa. Nos primeiros meses foi um período de adaptação. Eu acordava cedo, como sempre fiz, preparava café para todo mundo. Clara amamentava João Roberto enquanto tomava café. Ricardo saía para o trabalho, ela ficava cuidando do bebê. E eu me sentia meio perdido. Clara, posso te ajudar com alguma coisa? Pode ficar com o João Roberto enquanto eu tomo banho? Claro! Aos poucos fui encontrando meu lugar na rotina da família. Ficava com João Roberto quando Clara precisava sair. Buscava as compras no mercado, cuidava do quintal, preparava o jantar quando chegava mais cedo. Pai, você está gostando de São Paulo? Estou, filha. No começo estava meio perdido, mas agora me sinto útil. Útil como? Ajudando vocês, cuidando do meu neto, contribuindo com a casa. João Roberto estava crescendo rapidamente. Com 8 meses, já engatinhava pela casa toda. Eu era seu brinquedo favorito. Ele adorava quando eu me sentava no chão para brincar com ele. Vovô, vovô! Foram as primeiras palavras que ele falou. Clara fingiu ciúmes. Ele fala vovô antes de falar mamãe. É porque vovô fica mais tempo com ele, Ricardo brincou. Era verdade. Durante o dia, enquanto Clara resolvia coisas da casa, eu ficava entretendo João Roberto.
Cantava música, fazia caretas, contava história. Ele ria muito, um riso gostoso que enchia a casa de alegria. Um ano depois da mudança para São Paulo, Clara me deu mais uma surpresa. Pai, estou grávida de novo. De novo? Clara! É, pai. João Roberto vai ter uma irmãzinha. Irmãzinha? Já sabem o sexo? Ainda não, mas tenho certeza de que é menina. Ricardo estava radiante. João Roberto não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava preocupado. Clara, vocês têm certeza de que dão conta de 2 crianças pequenas? Vamos dar conta, pai. E temos você para ajudar. A gravidez foi mais tranquila que a primeira. Clara já sabia o que esperar. Ricardo estava mais experiente. E eu estava lá para ajudar com João Roberto. Pai, na boa, não sei como faria sem você. Por quê? Você cuida do João Roberto enquanto eu descanso. Faz comida quando eu não tenho energia. Me dá apoio emocional quando preciso. É para isso que serve família, filha. Quando Clara estava com 7 meses, começamos a preparar o quarto para o bebê. João Roberto, com 1 ano e meio, queria ajudar em tudo. Vovô, bebê? É, João Roberto, sua irmãzinha vai nascer logo. Mãzinha? Isso, irmãzinha. Montamos o berço juntos. Eu, Ricardo e João Roberto, ajudando. Clara ficou emocionada vendo 3 gerações trabalhando juntas. Pai, esta cena vai ficar guardada para sempre na minha memória. É bonito mesmo ver as gerações se juntando. Pai, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter vindo morar conosco? Por que pergunta isso? Porque às vezes acho que você abriu mão de muita coisa para ficar perto da gente. Parei de aparafusar o berço e olhei para ela. Clara, você sabe o que é viver perto de quem a gente ama? Sei. É saber que cada dia vale a pena. É acordar de manhã com propósito. É se sentir necessário e querido. E é isso que você sente aqui? É isso que sinto todos os dias. João Roberto veio correndo e me abraçou a perna. Vovô, está vendo? Esse menino me faz sentir o homem mais importante do mundo. Clara sorriu, mais tranquila. Pai, obrigada por ter topado essa aventura conosco. Obrigado a vocês por me incluírem na aventura. A Maria Clara nasceu numa manhã de quinta-feira. Parto normal, rápido, sem complicações. Quando a enfermeira trouxe a bebê para eu ver, meus olhos encheram de lágrimas. Olha só, João Roberto. Sua irmãzinha chegou. João Roberto olhou curioso para o bebê embrulhado no pano rosa. Pequena. É, ela é pequena, mas vai crescer rapidinho. Clara estava exausta, mas feliz. Pai, quer pegá-la? Quero. Peguei minha neta no colo e senti a mesma emoção de quando peguei João Roberto pela primeira vez. Uma sensação de completude, de ciclo que se fecha e ao mesmo tempo se renova. Oi, Maria Clara. Sou seu avô. A bebê abriu os olhinhos e me olhou, como se estivesse me reconhecendo. Pai, ela tem seus olhos. Será? Tem sim. Os mesmos olhos da nossa família. Ricardo estava orgulhoso, tirando foto de todos os ângulos. Senhor Roberto, agora temos 2 netos para o senhor estragar. Vou estragar mesmo. É direito de avô. Nos primeiros meses com Maria Clara, a casa virou uma loucura organizada. João Roberto com ciúmes da irmã, Maria Clara chorando de madrugada, Clara cansada de amamentar, Ricardo trabalhando mais para dar conta das despesas. E eu no meio de tudo, ajudando como podia. Pai, pode ficar com os 2 enquanto eu tomo banho? Posso. João Roberto, vem aqui com o vovô. Desenvolvi técnicas para cuidar dos 2 ao mesmo tempo. João Roberto no meu colo, Maria Clara no carrinho cantando música para os 2. Ou João Roberto brincando no chão, Maria Clara no meu braço contando história. Pai, você tem jeito com criança. Já criei uma, lembra? É verdade. Mas com 2 ao mesmo tempo é diferente. É questão de organização e paciência. Você tem paciência infinita com eles. Clara, esses 2 são a luz dos meus olhos. Não existe paciência suficiente para o amor que sinto por eles. À noite, quando todos dormiam, eu ficava na varanda olhando as estrelas e pensando em como a vida tinha me surpreendido. Aos 61 anos,
Estava vivendo uma das fases mais plenas da minha vida. Márcia, eu falava baixinho. Se você pudesse ver nossos netos. João Roberto tem seu sorriso. Maria Clara tem seu jeitinho manhoso. Eles são perfeitos. Quando João Roberto fez 3 anos e Maria Clara completou 1 ano e meio, Clara voltou a trabalhar meio período. Eu virei babá oficial dos dois. Pai, você tem certeza de que dá conta? Clara, relaxa, vamos ficar bem. João Roberto, obedece o vovô, tá bom? Tá, mamãe. Maria Clara, seja boazinha. Maria Clara apenas sorriu, ainda pequena demais para entender. Os dias com as crianças eram intensos, mas gratificantes. João Roberto era falante, curioso, cheio de energia. Maria Clara estava começando a andar, entrando em tudo, descobrindo o mundo. Vovô, por que céu azul? Porque Deus gostava de azul quando pintou o céu. E nuvem branca? Porque branco combina com azul. João Roberto aceitava minhas explicações simples sem questionar. Maria Clara ainda não falava muito, mas prestava atenção em tudo. Criei rotinas para os dois. De manhã, café da manhã juntos. Depois, brincadeira no quintal se estivesse sol, ou na sala se estivesse chuva. Meio-dia, almoço e soneca. À tarde, desenho animado, lanche, mais brincadeira. Vovô, conta a história. Qual história você quer? Lobinho. João Roberto adorava a história dos 3 porquinhos. Eu inventava vozes diferentes para cada personagem. Fazia sons de soprar a casa. Maria Clara ria muito, mesmo sem entender direito. Era uma vez 3 porquinhos. E lobo mau. João Roberto completava empolgado. Isso. E o lobo mau que queria comer os porquinhos. Maria Clara batia palminhas a cada som engraçado que eu fazia. Quando Clara voltava do trabalho, encontrava a casa organizada e as crianças felizes. Como foi o dia? Tranquilo. João Roberto ajudou a dobrar roupa. Maria Clara aprendeu a falar água. Sério? Maria Clara, fala água para a mamãe. Aua! Isso. Muito bem. À noite, na hora do jantar, era o momento que mais gostava. Toda a família reunida, conversando sobre o dia, planejando o fim de semana, rindo das coisas engraçadas que as crianças faziam. Pai, você é um avô e tanto. Por quê? Porque cuida dos meus filhos com o mesmo carinho que cuidou de mim. Eles são parte de você, Clara. Cuidar deles é continuar cuidando de você. Ricardo chegava do trabalho cansado, mas sempre tinha energia para brincar com os filhos antes de dormir. Papai. João Roberto corria para abraçar ele. Como foi o dia com o vovô? Bom, vovô contou a história do lobo. Que legal! Ver minha filha construindo uma família sólida, cheia de amor e respeito, era a maior recompensa que eu poderia ter. No 4º aniversário de João Roberto, fizemos uma festa no quintal de casa. Chamamos os vizinhos, colegas de trabalho do Ricardo, amigos que Clara havia feito em São Paulo. Foi uma festa alegre, cheia de crianças correndo, adultos conversando, muito riso e confusão boa. Vovô, canta parabéns. Parabéns para você, nesta data querida. João Roberto soprou as velhinhas com a ajuda da Maria Clara, que queria participar de tudo. Vovô, Maria Clara apagou minha vela. Ela só estava ajudando. Vocês são uma equipe. Que é equipe? É quando 2 pessoas trabalham juntas para a mesma coisa. Durante a festa, conversei com os vizinhos que elogiavam muito as crianças. Seu Roberto, que netos educados o senhor tem. Obrigado. O mérito é dos pais. Mas a gente vê que o senhor tem uma influência boa na educação deles. Era verdade. Eu tentava ensinar valores simples para as crianças. Respeito, gentileza, honestidade, generosidade. Não através de sermões, mas através do exemplo. João Roberto, quando alguém te dá alguma coisa, o que você fala? Obrigado. E quando você quer alguma coisa? Por favor. E quando você faz alguma coisa errada? Desculpa. Maria Clara, com 2 anos, estava começando a repetir essas palavras também, mesmo sem entender completamente o significado. À noite, depois que os convidados foram embora e as crianças dormiram, Clara, Ricardo e eu ficamos na varanda conversando. Pai, obrigada por tudo que você faz pelas crianças. Eu que agradeço, filha. Elas dão sentido aos meus dias.
Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você não sente falta de ter uma vida própria? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim vida própria? Sair com amigos, namorar, viajar, essas coisas. Ri da pergunta. Clara, eu tenho 62 anos, 2 netos lindos, uma filha maravilhosa e um genro que é quase um filho para mim. O que mais eu precisaria? Sei lá, companhia. Eu tenho companhia. Tenho vocês. Pai, estou falando de companhia romântica. Ah, entendi. Clara, seu pai já viveu um grande amor. Sua mãe foi o amor da minha vida. Aos 62 anos não sinto falta de romance. Sinto é gratidão pelo amor que ainda tenho. Ricardo ficou emocionado com minha resposta. Senhor Roberto, o senhor é um exemplo para mim. Por quê? Porque mostra que felicidade não está em ter tudo, está em valorizar o que a gente tem. 2 anos depois, quando João Roberto estava com 6 anos e Maria Clara com 4, Clara me chamou para uma conversa séria. Pai, o Ricardo recebeu uma proposta de trabalho no exterior. Meu coração deu uma batida diferente. Exterior. Estados Unidos. Uma multinacional quer ele para gerenciar a filial de Miami. E vocês vão aceitar? Ainda estamos decidindo. Mas se aceitarmos, queremos que você venha junto. Clara. Pai, não discute. Onde a gente for, você vai junto. Você é parte da nossa família. A proposta era tentadora para eles. Salário em dólar, excelente plano de saúde, oportunidade de as crianças aprenderem inglês fluente, possibilidade de conhecer o mundo. E vocês querem ir? Queremos, pai. Mas só se você topar ir junto. Clara, eu não falo inglês. A gente aprende. João Roberto pode te ensinar, ela brincou. E meu português enferrujado. Pai, em Miami tem muito brasileiro, você não vai ter problema. Conversei com as crianças sobre a possibilidade. João Roberto, como você se sentiria morando em outro país? Legal, vovô, lá tem Disney. E você, Maria Clara? Vou onde vovô for. As crianças estavam empolgadas com a aventura. Eu estava receoso, mas não queria ser o impedimento para o crescimento da família. Clara, vou pensar. Quanto tempo você precisa? 1 mês. Durante esse mês, pesquisei sobre Miami, sobre a vida de brasileiros nos Estados Unidos, sobre as oportunidades e desafios. Conversei com João Roberto e Maria Clara sobre deixar os amigos da escola, sobre aprender uma língua nova, sobre morar longe do Brasil. Vovô, lá tem praia? Tem, João Roberto. Praia linda. E sorvete? Tem sorvete também. Então eu quero ir. Maria Clara, sempre seguindo o irmão, concordou. Eu também quero. No fim do mês tomei minha decisão. Clara, vou com vocês. Sério, pai. Sério, família não se separa. Pai, você é incrível. Clara, aos 64 anos vou ter minha segunda aventura internacional. A primeira foi quando nasci. Brinquei. Você nunca saiu do Brasil? Nunca. Vou ser turista no meu país de adoção. Os preparativos foram intensos. Documentos, vistos, escola para as crianças, casa para alugar, mudança internacional. Mas desta vez, eu estava mais confiante. Tinha experiência da primeira mudança para São Paulo. Pai, está nervoso? Um pouco, mas é nervosismo bom. Como assim? É nervosismo de quem vai começar uma nova aventura aos 64 anos. Quantas pessoas têm essa oportunidade? A mudança para Miami foi mais tranquila do que esperávamos. A empresa do Ricardo nos ajudou com toda a documentação, encontrou uma casa boa para alugar, até indicou escola para as crianças. A casa era diferente de tudo que eu conhecia. Térrea com piscina no quintal, ar-condicionado central, garagem para 2 carros. Americana típica. Vovô, olha a piscina. João Roberto estava eufórico. É grande mesmo. Posso nadar? Pode, mas só com adulto por perto. Maria Clara, com 4 anos, estava impressionada com o tamanho de tudo. Vovô, casa grande. É grande mesmo, Maria Clara. Meu quarto ficava no térreo, com banheiro privativo e saída direta para o quintal. Perfeito para um senhor da minha idade. As primeiras semanas foram de adaptação total. Mercado diferente, produtos diferentes,
pessoas diferentes. Mas aos poucos fomos nos acostumando. Pai, como você está se sentindo? Perdido, mas animado. Por quê? Perdido porque tudo é novo. Animado porque estou aprendendo coisas novas aos 64 anos. João Roberto se adaptou rapidamente à escola americana. Chegava em casa falando palavras em inglês, ensinando para Maria Clara e tentando ensinar para mim. Vovô, good morning é bom dia. Good morning, João Roberto. Não, vovô, good morning. Good morning. Isso, agora você fala inglês. Maria Clara entrou numa escola de educação infantil bilíngue. Voltava para casa cantando música em inglês, misturando português e inglês na mesma frase. Vovô, I love you. Eu também te amo, Maria Clara. Não, vovô. You say I love you too. I love you too, Maria Clara. As crianças viraram minhas professoras de inglês. Pacientemente me ensinavam palavras novas, corrigiam minha pronúncia, me ajudavam no mercado quando eu não sabia como pedir alguma coisa. Clara estava feliz com a mudança. Pai, você percebeu como as crianças estão mais seguras de si? Percebi. Elas estão orgulhosas de saber 2 línguas. E você, pai? Está gostando? Estou, filha. É desafiador, mas é bom ter desafios na minha idade. Ricardo estava realizado profissionalmente. O trabalho novo era estimulante, o salário permitia uma vida confortável e ele estava aprendendo muito. Senhor Roberto, obrigado por ter topado vir conosco. Obrigado a vocês por me incluírem na aventura. Família é isso, não é? A gente enfrenta os desafios juntos. É isso mesmo, Ricardo. Hoje, 5 anos depois da mudança para Miami, estou sentado na varanda da nossa casa, vendo João Roberto, de 11 anos, ensinar Maria Clara, de 9, a andar de bicicleta no quintal. Eles falam inglês entre si, mas comigo sempre falam português. Vovô, consegui! Maria Clara grita empolgada, pedalando sozinha. Muito bem, minha netinha. João Roberto corre ao lado dela, orgulhoso de ter ensinado a irmã. Clara está grávida do 3º filho. Aos 35 anos, decidiu completar a família. Ricardo está eufórico. Eu estou ansioso para conhecer meu 3º neto, e as crianças querem que seja um menino. Pai, você não está cansado de tanta criança? Clara pergunta, sentando ao meu lado na varanda. Cansado? Filha, essas crianças me mantêm jovem. Você tem quase 70 anos e mais energia que eu. É porque tenho razões para ter energia. Olho para minha filha, barriguda e feliz. Olho para meus netos brincando no quintal. Olho para esta casa em Miami, para esta vida que nunca imaginei ter. Clara, posso te fazer uma confissão? Claro, pai. Às vezes fico pensando, se não tivesse visto aqueles hematomas no seu braço naquele domingo, você estaria viva hoje? Clara pegou minha mão. Pai, não pensa nisso. Não consigo evitar, ele disse que ia te matar. Mas não matou, porque você me salvou. Nós nos salvamos juntas, filha. É verdade. Mas, pai, quer saber de uma coisa? O quê? Tudo o que passei me tornou quem sou hoje. Uma mulher forte que sabe o que quer, que não aceita desrespeito, que educa filhos para serem pessoas respeitosas. Você acha que valeu a pena passar por tudo aquilo? Não, pai. Violência nunca vale a pena. Mas já que passei, pelo menos tirei lição. Que lição? Que amor verdadeiro protege sem controlar. Que família é quem te apoia nos momentos difíceis. Que força a gente não sabia que tinha aparece quando precisa. João Roberto para de brincar e vem correndo. Vovô, conta aquela história de quando você salvou a mamãe. De novo, João Roberto. De novo, Maria Clara. Vem ouvir a história do vovô herói. Maria Clara larga a bicicleta e vem se sentar no meu colo. Era uma vez um pai que amava muito sua filha. Começo a contar a história mais uma vez, editada para crianças, sem os detalhes pesados, mas com a mensagem principal. Amor de família é incondicional e protetor. Enquanto conto, olho para Clara, que sorri orgulhosa. Olho para as crianças, que prestam atenção em cada palavra. Olho para esta vida que construímos juntos e sinto que cumpri minha missão como pai. Não só protegi minha filha do perigo, ensinei ela a se proteger sozinha.
Não só a tirei de uma situação ruim, ajudei ela a construir uma vida boa. E agora, aos 69 anos em Miami, com 3 netos e uma família unida, posso dizer que fui um pai de verdade. Um pai que soube que amor verdadeiro às vezes exige coragem, estratégia, paciência e muita fé de que no final tudo dará certo. E assim o vovô salvou a mamãe e eles viveram felizes para sempre. Termino a história. Para sempre, vovô. Para sempre, João Roberto. E é verdade. Conseguimos nosso final feliz.